vaidade está bem longe de vocês, né? Vocês preservaram. Vaidade que eu falo assim, irmão, porque tem umas coisas por aí que só Deus, né? Eu no Brasil, as pessoas me falam para mim, eu tinha uma obreira minha, 63 anos, ela fala, pastor, o senhor é novo, mas o senhor tem um espírito de velho, antigo. O senhor é aquele pastor antigo ainda. Eu sou, irmão, eu sou meio antigo ainda. Deus me deu um livramento, vim para a América, pastor. E um pastor amigo nosso, vice-presidente, foi nomeado presidente. E todo mundo está falando assim, se você tivesse que assumir a igreja dele, a igreja tem 400 membros. Eu falei, Deus me livrou desse mal. Porque lá tem algumas bombas de limite no meio da igreja que eu conheço, que se eu estivesse lá, eu não ia suportar, eu ia ter que pregar contra. E a Bíblia diz que a gente tem que falar a verdade. Não é ou não é? Não adianta eu ficar massageando o seu ego, e nós ir tudo para o inferno, e você chegar lá e falar, pastor, por que você não pregou a verdade, pastor? Que adianta ter uma igreja cheia? Um dia Deus falou algo no meu coração. Deus falou assim, o teu coração está no povo ou está em mim? Eu tinha um desejo quando era uma menina, pastor, de estar no meio de multidão. Há um dia eu orando sobre o meu coração, sobre o meu coração. O teu desejo, a tua alegria está no povo ou está em mim? Aí Deus me ensinou uma coisa. Quem tem o povo não me tem, mas quem me tem terá o povo. É verdade, glória a Deus. Você entendeu? Deus me ensinou uma coisa. Quem tem o povo não me tem, mas quem me tem terá o povo. Verdade. E foi onde o meu ministério mudou. Então, meu irmão, eu pastorei, então eu prego a verdade. Eles falam para mim que eu falo muito duro, não é que eu falo duro, eu falo a Bíblia. Quem gosta de Bíblia aqui, diga amém. Amém. Esse dia na companhia que eu trabalho, fui discutir Bíblia, eu falei para o rapaz assim para ele, o pastor está aí, vamos discutir Bíblia aí, pastor. A primeira coisa que eu vou te fazer, duas perguntas. Você crê na Bíblia? Você lê a Bíblia? Ah, não leio, então não tem como discutir. Você vai discutir o quê? Você vai debater com quem não crê, com quem não lê? Não adianta, você vai perder tempo. Então a gente precisa o quê? Falar da palavra. Graças a Deus. João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros, diga verdadeiros. Verdadeiros. Não, diga forte, verdadeiros. Verdadeiros. Adoradores. Adorarão o Pai. Em espírito e em verdade. Olha só, porque o Pai procura. Diga para esse irmão, fala, Deus está procurando. Deus está procurando adoradores. Agora vamos aqui em João, capítulo de número 12. Abre comigo. João, capítulo 12. Eu quero ler do verso 1 até o verso de número 3. Está bem atento. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, ou uma janta. E Marta, olha só isso aqui, irmão. Marta servia. E Lázaro era o que estava à mesa com ele. Então, Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Olha que coisa linda. Meus irmãos, para mim ganhar tempo aqui, o texto que nós outra hora lemos, no capítulo de João, capítulo 4, verso 23, fala de uma mulher chamada, conhecida por nós, o nome dela não é dito na Bíblia, mas é chamada por a mulher samaritana. Esta mulher samaritana, ela não sabia, mas na agenda de Deus, ela teria uma mudança de vida, ela teria um encontro com o Messias. A Bíblia diz que Jesus está de viagem com seus discípulos, ele resolveu parar em um lugar, e naquele lugar que ele parou, era onde essa mulher, ali daquele povoado, ela tinha um hábito naquele momento, naquela hora, de tirar água. Alguns dizem que essa mulher era uma prostituta, pelo fato de Jesus relatar que ela tinha 5 maridos, e que o sexto que ela tinha agora não era. Porém,
nesse detalhe, mas eu acredito aqui, pastor, que ela estava vivendo a lei do levirato, que era a lei, né, do judaísmo, que era a lei do Levítico, né, que quando um irmão morria, o outro irmão tinha que ressuscitar, né, a descendência da sequência. Então, eu não creio que essa mulher era uma prostituta. Eu creio que essa mulher passou por um momento muito difícil, né, entre os familiares do seu falecido marido, e parece que Jesus aparece na vida dela para dar a ela uma esperança familiar, porque Jesus diz: mulher, disseste, vai lá e chama o teu marido. E ela disse: Senhor, tu sabes que eu não tenho. E Jesus fala: disseste bem, porque tivesse 5 maridos, e o que tem agora não é o seu. Ou seja, a lei do levirato dava o direito do cunhado ressuscitar, para que a família tivesse, né, uma sequência de andamento familiar, né, para restaurar o nome do falecido. Mas essa mulher está sofrendo. Você percebe que Jesus vai ter uma conversa com ela, e Jesus vai tratar primeiramente do emocional daquela mulher, porque nós vivemos um momento em que nós olhamos para as pessoas e às vezes não entendemos porque elas não estão glorificando, não entendemos porque elas não estão adorando, não entendemos porque elas estão, né, sem dar atenção ao culto. Irmão, tem um ar aqui, irmão, está todo frio aqui, daqui a pouco eu não vou ter mais voz, eu estou tentando fugir, estou congelando aqui, irmão. Eu acho que é daqui, né, está saindo um vento aqui, né, eu estou congelando aqui. Me desculpe, irmão, tem um arzinho aqui, se eu pudesse ficar só daqui, eu estou tentando falar com o irmão, estou desconcentrado, tá? É ventilador e ar, acaba comigo, daqui a pouco eu não tenho voz. E, vamos lá, e Jesus vai ter um diálogo com aquela mulher. E nesse diálogo que Jesus está tendo com essa mulher samaritana, quem sabe essa mulher chegou ali pensando que seria mais um dia como os outros. Uma mulher sofrendo um sofrimento sentimental, sofrendo um sentimento familiar, sofrendo um momento, quem sabe, de abandono, de desprezo. Mas Jesus chegou na hora certa. Jesus marcou aquele encontro com ela. Porque nada acontece na nossa vida por um acaso. Nada acontece por coincidência. Jesus te conhece por dentro e por fora. Ele sabe como você chegou até aqui. Não importa a quantidade que está aqui, mas Jesus tem uma palavra para você hoje aqui. Ele conhece o teu coração. Aleluia. Jesus sabia que aquela mulher precisava de uma transformação, primeiro, interior. Jesus primeiro precisa trabalhar dentro das nossas almas. Ele precisa trabalhar primeiro dentro do nosso coração. Lembra do paralítico? Os 4 amigos que levaram o paralítico para ser curado. Jesus olhou para ele e disse: perdoados estão seus pecados. A primeira coisa que Jesus quer é sarar a nossa alma. Quantas pessoas dentro da igreja glorificando a Deus e que traz cicatrizes na alma. Eu conheço amigos meus que não conseguem perdoar e pregam sobre perdão, querem ensinar o que não vive. Eu conheço pessoas que falam bem, mas não permite Deus trabalhar, não dá espaço. Alguns perguntam para mim: pastor, como o senhor consegue perdoar tanta traição? Irmão, Jesus perdoou. Lembra de Judas, quando foi ao Getsemane levar os matadores de Jesus? Lembra? Jesus beijou, pegou Judas e disse o quê? Quando Judas vai beijar Jesus, por que Judas beijou Jesus? Porque Jesus era tão simples que
os soldados falaram: como é que nós vamos saber quem é ele naquela escuridão? Aquele que eu beijar. Por quê? São todos iguais. Jesus não era diferenciado em roupas, não. Ele era igual aos discípulos. E quando Judas beija Jesus, Jesus diz o que para ele? Amigo. Olha, irmão. Amigo, o que vieste fazer aqui? Eu preciso deixar Deus trabalhar. E aquela mulher chega até Jesus. E Jesus começa a trabalhar no sentimento daquela mulher. Jesus começa a purificar o coração daquela mulher. E aquela mulher começa a dar atenção, e parece que ela quer procriar, ela quer espantar o que está acontecendo, afastar Jesus de perto dela, porque ela foi tão ferida, tão magoada, que ela está dizendo para Jesus: tu não sabe que eu sou samaritana e tu és judeu? E nós não conversamos, e não sabe o que eu quero dizer aqui, é a divisão das 10 tribos, das 12 tribos, que a Bíblia diz que houve aquela divisão, Reino Sul, Reino Norte. Não entra em questão aqui, e para as pessoas não descer para Jerusalém, eles vão lá e montam a capital, dá um nome chamado Samaria, para que o povo, enfim, isso tudo. E eles são samaritanos, foram criados daquele jeito, separadamente, irmãos do mesmo Deus, e quer inventar algumas coisas. Hoje acontece muito isso em nosso meio. E ela começa a dizer: tu não sabes que tu és judeu e eu sou samaritana? Como tu falas comigo? Jesus olha para ela, e não é mais Jesus falando, já é o próprio Cristo, o próprio Deus. Ah, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu me pedirias água, e eu lhe daria água viva, e nunca mais tu voltaria a beber deste poço. Tem hora que Jesus quer falar conosco na entrelinha e nós não entendemos. E a mulher não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Ela disse: mas o Senhor não tem nem balde para pegar. Irmão, o Senhor às vezes quer operar milagres em nossa vida, e nós não conseguimos entender. Precisa do irmão vir sapateando, rodando. Tem irmão que gosta dessas coisas. Acontece. Mas tem hora que Deus fala, irmão, no silêncio. Aleluia. Tem hora que Deus trata de você e da igreja, e de mim, de nós, pela palavra. O Senhor está dizendo: eu tenho água viva para dar para vocês. Se vocês beberem esta água, que é a minha palavra, a sede da alma será saciada. Aleluia. Eu preciso entender. E ela diz: Senhor, dá-me desta água, para que eu nunca mais volte a tirar água deste poço. Ei, Jesus quer te dar algo grande. Jesus quer te dar algo poderoso. Aleluia, Jesus. E ela está tão preocupada na adoração, no local de adorar. Mas eu li também em João, capítulo de número 12. Eu quero falar aqui sobre o poder da adoração. A Bíblia diz que no capítulo 12 vai ter um culto de ação de graça. E esse culto de ação de graça é pela vida de Lázaro, que no capítulo 11 foi ressuscitado. A Bíblia diz que o culto está acontecendo e as pessoas estão ali naquele culto. E há naquele culto 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa que nós encontramos nesse culto é aquela pessoa que gosta de servir. A Bíblia diz que Marta servia. Marta estava servindo no culto. Tem pessoas que, em meio ao envolvimento religioso, em meio ao envolvimento da igreja, ele não gosta de servir. Como está difícil, pastor, encontrar quem quer servir.
Tem pessoas que ela gosta de servir para ser vista. Ela gosta de pregar e servir a igreja com teor forte. Ela gosta que o nome dela seja citado. Marta está servindo. E naquele culto que Jesus está presente, Marta está servindo. Eu preciso aprender a servir no reino de Deus como um adorador. Eu não preciso somente ser pregador, cantor, levita, tocador. Não, eu estou aqui na igreja pronto para servir, pronto para adorar, pronto para glorificar, porque eu amo servir o reino. Glória a Deus, é verdade. Eu não só dou glória quando eu prego. Glória a Deus. Irmão, eu pastorei uma igreja que eu tinha 12 pregadores itinerantes. 12, pastor. Só aparecia na igreja na ceia. E os homens pregavam. Pregavam demais. Só que engraçado. Eles sentavam no púlpito, pastor, desse jeito aqui, ó. Quando via no culto, cruzava as pernas, pegava a Bíblia aqui, não dava glória. Eu sou chato, irmão. Um dia eu pregando, eu desci do púlpito, a igreja era grande. Eu fui lá embaixo, sentei e falei: olha lá que bonito, irmão. Os pregadores lá não dão glória, nem levanta a mão. Parece uma múmia. Quando eles pregar, vocês não dão glória também não. Porque a glória não é para ele, não é para Deus, é para eles. Irmãos, os irmãos ficaram furiosos comigo. Só quem fala a verdade, né, ensina o caminho certo. Por quê? Por que eu vou pregar? Só dá glória quando eu prego. Quando eu prego, o culto é bom. Quando eu prego, o fogo cai. Quando eu prego, Deus... Não, irmão. Deus opera na casa do que Ele quer. Ele fala do que Ele quer. Porque tudo aqui é dele, para Ele, e a glória é dele. Aleluia, glória a Deus. Ei, eu preciso aprender a servir. Verdade. Eu preciso aprender a ser porteiro. Eu fui porteiro de igreja. Eu fui querubim. Lá em São Paulo fala querubim. Quem fica no altar servindo na área é chamado querubim. É mesmo? Eu fui querubim. Trabalhei no estacionamento da igreja. Limpei banheiro. Fui caseiro de igreja. O pastor dizia: vai, eu vou, vem, eu venho. Porque eu sentia na alma o desejo de servir o reino. Me dá alegria, irmão. Você precisa ter prazer em estar aqui, porque você serve a Deus. Adoramos, Senhor. Não importa se a igreja está cheia, vazia. O que importa é que você está aqui e você está servindo o reino dele. Glória a Deus. Ele olha para você e diz: lá está minha serva, lá está meu servo. Estão ali porque amam me adorar. Glória a Deus. Deus disse àquela mulher: mas a hora é, e a hora vem, em que o Pai procura verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Se Ele procura, porque está faltando. Está faltando. Eu preciso aprender a servir o reino. Desse jeito. Eu preciso aprender o quê? Servir o meu irmão. Eu preciso aprender a servir a igreja. Mas uma coisa eu aprendi na teologia com um pastor que me ensinou, e ele me deu uma aula, pastor, falou assim: quantos pastores adúlteros na igreja? Por que adúlteros? Olha para mim que você aprender isso. Vai falar que o pastor falou que o pastor, não, calma aí, segura. Por que a palavra fala que Deus dizia para Israel: tu és adúltero? Porque Israel adulterava a palavra. Como é que eles adulteravam? Eles adulteravam a palavra, a lei. Então Deus chama eles de adúlteros, seus adúlteros. E eles não sabem a palavra adúltero, o que quer dizer. Só pensa, né? Desculpa aí. Mas por que eu aprendi isso com o pastor Davi, que hoje mora em Londres? Quantos líderes adúlteros servem a igreja, servem o reino? A mulher pega um copo de água e ele não levanta da cama para dar. Ele não tem prazer de servir a família. Não tem prazer de servir a esposa. Não tem prazer de cuidar da família. Ele levanta de madrugada para levar alguém no hospital,
mas não pega um copo de água para sua esposa. Isso não é adúltero. Isso mudou minha vida, irmão. Isso me dá prazer de servir a minha casa. Não adianta eu ser uma bênção aqui na igreja e ser uma peste lá em casa. Eu preciso ser uma bênção aqui e meus filhos, a minha esposa precisa acreditar em mim e saber que na minha mão tem unção e tem poder. Aleluia! Sabe quem é o meu irmão, onde eu sou pastor? Não é o povo, é minha mulher. Quando eu estou pregando, eu olho para ela. Eu já até sei o que ela gosta que eu falo. Se eu falar que conheço, fulano, ela fica brava. Ela fala, você não precisa falar disso para ninguém. Quem quer saber disso? O povo quer saber de Jesus. O povo não quer saber que você conhece. O povo quer saber se você conhece Jesus. O meu irmão que é minha mulher, é minhas filhas. O meu filho, esse dia eu postei no status, o meu filho está se preparando para ser pastor. Lá onde ele está, não pode ser pastor se não tiver 5 anos de faculdade no seminário. Tem que estar lá estudando para ser pastor. E sabe o que ele fala para mim? Ele tem 28 anos. Ele fala, pai, eu quero ser igual o senhor, pai. Glória a Deus. Pai, eu quero pregar igual o senhor, com fé, com coragem. Porque meu filho, quantas vezes me viu de madrugada chorando, orando, buscando a Deus. Eu preciso aprender a servir o reino, a servir a igreja. E outra coisa, eu preciso ter prazer em servir a minha liderança. Não é nada forçado. Um verdadeiro adorador, ele tem prazer em servir a sua liderança. E porque quem serve amanhã será servido. Glória a Deus. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Meu irmão, eu amo essas frases. Ontem eu aprendi uma, pastor. Jesus dormindo é mais poderoso que o inferno todo acordado. É verdade. Ei, Jesus dormindo é mais poderoso que todo o inferno acordado. Olha para esse irmão, para essa irmã, fala, irmã, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Se a irmã não respeita a esposa do pastor, amanhã você vai colher tudo isso. Então eu preciso aprender a servir o reino. Aleluia. Eu preciso aprender a servir a igreja. Eu preciso ser como Marta. Marta estava com alegria servindo aquele culto. Glória a Deus. Eu preciso ter prazer em colocar um copo com água no altar. Irmão, quantos copos eu coloquei no altar e hoje você coloca por mim. Amanhã alguém colocará esse copo para você. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu não estou fazendo forçado. Eu estou fazendo como um adorador do reino. Eu tenho alegria, prazer em fazer as coisas. E quando eu faço para o reino faz para mim. Eu faço para Deus, Deus faz para mim. Verdade. Ei, não se preocupe. Continue fazendo. Uma vez alguém disse para mim assim, mas rapaz, você vive na igreja. Eu era vendedor das Casas Bahia. Você conhece as Casas Bahia, né? Aliás, na Marabras primeiro. Eu tinha um gerente que ele era terrível. Quando dava noite para o culto, pastor, o que ele fazia? Ele sentava na frente do computador, na frente da porta. Aí eu ia sair de fininho, quando eu entrava 8 horas, eu que abri minha loja, e meu horário era até às 5h30. E eu ficava até às 7. Mas eu não gostava de perder o culto de doutrina. É muito bom aprender. Eu era cooperador na igreja, mas mesmo assim eu tinha responsabilidade. E aí eu ia sair de fininho, quando eu chegava na porta, ele falava assim, ele me chama de Valente. Valente! Eu, pois não, Roque. Pai, eu preciso de você lá atrás. E ele queria, pastor, que ela ganhasse muito dinheiro. E ele era pastor. Um dia eu me irritei, irmão. Falei, pastor Roque, lê para mim Gênesis capítulo, lê para mim Ageu capítulo 2. Lê para mim. Ele leu. Quando ele leu, você chorar. Falei, do que adianta eu querer tanto e esquecer da casa de Deus? Deus disse, sou eu Deus que assopro. E o que coloca no saco furado. E muitas das vezes nós abandonamos a casa de Deus por causa do ouro e da prata. Você luta e não chega no objetivo, não, porque a casa de Deus está vazia. Eu preciso ter prazer de estar nesta casa.
Diga para você, eu estou feliz de estar aqui. Eu estou contente. Aleluia. E Marta está servindo. Eu preciso aprender a servir o reino, a igreja, meus irmãos, a minha família e a minha liderança. Lá em São Paulo, irmão, eu tenho uma loja de distribuidores de água. Eu vendo água mineral. Todo dia de manhã, pastor, meu presidente ora por mim. Aí, ó. Todo dia. Hoje meu irmão mandou uma mensagem para mim. Valente, que saudade de te ver aqui. Todo mundo lá, às vezes, sombra de mim, pastor. Mas você é a unção que tem sobre esses homens. Eu dobro meu joelho de manhã, passo de moto, com a roupa da minha loja, vou no gabinete dele, todo mundo já sabe, ninguém me barra, eu subo direto, dobro o joelho, pastor, vim buscar a bênção. Ele põe a mão em mim e fala, Valente, Deus vai te abençoar muito. Sabe o que é isso, irmão? Prazer em servir. Eu preciso ter prazer nisso. Glória a Deus. E Marta está servindo. E naquele mesmo ambiente vai ter a segunda pessoa, ou o segundo personagem, ou o segundo estágio. A Bíblia diz que Lázaro está na mesa. Tem pessoas, irmão, que Deus, quando começa a perceber ele servindo a Deus, servindo o reino, servindo a liderança, servindo a igreja, servindo os irmãos, Deus prepara ambiente para honrar ele. Aleluia. Deus só honra quem serve o seu reino. Deus preparou uma mesa e está na mesa quem? Lázaro. Lázaro está na mesa porque Lázaro era fiel a Deus. Aleluia. Se tem uma família na Bíblia que eu amo, é a família de Betânia, Lázaro, Marta e Maria. Pergunta para mim, por quê, pastor? Eles não eram interesseiros, eram amigos. Se tem uma casa que Jesus gostava de ir, era na casa de Lázaro. Porque quando eles iam para lá, Jesus sabia de uma coisa: Marta e Maria não olham para nós como multiplicadores de pão e de peixe. Não. Eles nos amam. Irmão, eu preciso amar, ter prazer. E quando eu sirvo, Deus prepara a mesa. Deus, se você serve com prazer, Deus está preparando uma mesa para te honrar. Glória a Deus. Aleluia. Mesa significa honra. Mesa significa exaltação. Deus vai te honrar quando você passar a servir a Ele com alegria. Aleluia. Mesa é destaque. Deus tem lugar de destaque para você. E outra coisa, tem a terceira pessoa em si. É aqui que eu queria chegar. Tem alguém servindo, tem alguém sendo honrado. Aparece a terceira personagem. Ela percebe que não tem lugar para servir, não tem lugar para destaque. Ela percebe o quê? Calma aí, eu vou lá em casa pegar um perfume. Ela pegou um perfume caríssimo e ela veio, a Bíblia diz que ela quebrou o vaso de alabastro ou o frasco de perfume e ela jogou aquele perfume nos pés de Jesus. Se não tem lugar para mim servir, se não tem lugar para mim ser honrado, eu vou adorar. Você não entendeu, né? Eu não estou pregando, não estou no púlpito, não estou tocando, então eu vou continuar dando glória. Aleluia. A Bíblia diz que aquela mulher pegou o vaso de alabastro, pegou o perfume, quebrou, pastor, e ela ungiu os pés de Jesus. Ela adorou o Senhor em meio àquele culto. E a Bíblia diz que ela pegou o cabelo dela e ela enxugava os cabelos com o cabelo os pés de Jesus. Aleluia. Uma judia pegar o cabelo e expor, pastor, não era qualquer um, não. Era proibido às judias
expor o seu cabelo, porque o cabelo não era honra. Sabe o que ela está dizendo? Toda a minha honra eu coloco nos seus pés, Senhor. Glória a Deus. Não tem lugar para me servir, não tem lugar para me ser honrado, então eu vou pôr no teu pé toda a minha honra. Toda a minha adoração está no teu pé. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso aprender a servir, a ser honrado e também saber adorar o Senhor com tudo aquilo que eu tenho. Glória a Deus. Aleluia. Será que você está entendendo o que Deus está falando com você? Verdade. Quem está entendendo, diga amém. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ei! Quando você passa a adorar a Deus com tudo que você tem, irmão, eu estudei tanto, irmão, mas não vai dar para pregar não. Olha aqui, eu tenho 2 folhas para falar, mas não vai dar não. Quando eu aprendo a servir, eu tenho honra. E quando eu aprendo a respeitar quem serve, quem é honrado, eu adoro. E quando eu adoro a Deus com tudo que eu tenho, a minha adoração tem cheiro. Aleluia. Você não pegou essa? A minha adoração tem cheiro. Aleluia. E o problema é que tem alguns Judas que não conseguem entender. A adoração tem cheiro. Glória a Deus. Qual é, irmão? O impacto da tua adoração no culto. Qual é o impacto do teu glória, do teu aleluia? Aleluia, glória a Deus. Ei, aquela adoração de Maria foi tão contagiante que a Bíblia diz que encheu toda a casa e todo mundo sentiu o perfume da adoração. Aleluia. Levanta sua mão para cima. Não, levanta sua mão, abra sua boca. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o cheiro da sua adoração? Oh, glória. Ei, a tua adoração não chega no altar de Deus do céu pelos ouvidos dele, não. Ela chega como, pastor? Pelo cheiro, ó. Ele sente o cheiro da adoração. A tua adoração precisa contagiar o ambiente. Glória a Deus. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Aleluia. Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Ei, Aleluia. o Senhor está dizendo para você: a sua adoração tem contagiado alguém. A sua adoração tem movimentado alguém. Eu encerro aqui, pastor. Eu dirigi um trabalho, eu vejo o irmão aqui. Eu vejo o irmão dirigindo aquela direção. Meu Deus. Aleluia. Esse mesmo pastor que me provava me deu um trabalho. E era das 11 à meia-noite, toda sexta-feira. E a igreja que eu congregava, nós éramos dentro de uma favela, na entrada da favela, e o nome da rua da igreja, no final da rua, era chamado Inferninho, lá no Macuco. Sabe, né? Uma quebrada, irmão. Chamava a Rua do Inferninho. E na esquina era a igreja. Ó, pastor, você vai dirigir um culto de oração das 11 à meia-noite. Eu falei para minha esposa, falei, pai, se o povo não vem para o culto nem normal, imagina de madrugada.